Muito bem, vamos começar as nossas lives novamente. E hoje eu queria falar sobre um assunto bem legal. Na verdade, ele é muito legal para mim, eu gosto demais. É, tem a ver com com duas paixões minhas, e é um recebido, eu recebi assim. Na verdade, é o meu recebido que eu mandei para mim mesma. Gente, olha só, é esse aqui, ó. Minhas duas paixões já declaradas o Schnauzer, esse barbudinho aqui. Eu tive o privilégio de ter um Schnauzer chamado Bidu. E, gente, quem já teve um Schnauzer, na verdade, quem teve qualquer cachorro, né? Mas nesse caso do Schnauzer, ele conversa, ele tem um diálogo com você o tempo inteiro. Ele é incrível. Então, o Schnauzer, ele é assim, um bichinho muito especial. E ele foi muito especial na minha vida. Ele já morreu, já tem um tempo, ele morreu de velhinho, mas ele conversava comigo, ele reclamava, ele era parceiro, ele era companheiro, acho que como todo cachorro, né? Que é assim, é muito próximo da gente. E daí a segunda paixão minha são pinturas. Então, esse livro que eu fiz, ele é sobre pintura. Então, é pintura do Schnauz. Então, juntou aí minhas duas paixões, né? Que uma é sobre o Schnauzer e outra é sobre pintura. Kátia, o que que tem a ver a pintura com a arquitetura? Tem tudo a ver. Na verdade, gente, nossa vida, tudo aquilo que nós vemos, nós percebemos, ele tem duas coisas somente: cores e formas. Então, as cores, elas influenciam, elas impactam diretamente na nossa vida. Então, elas transformam quem nós somos, né? Então, quando você está num ambiente todo branco, todo escuro, todo amarelo, todo vermelho, ele faz com que nós sentimos sensações e com emoções, e com isso nós temos ações. Então, ele interfere em quem nós somos, interfere no nosso dia. Então, as cores da nossa casa, ela vai interferir aí no seu resultado, né? No seu resultado profissional e tudo aquilo que você está querendo. Então, as cores, elas são de muita importância na nossa vida. Saber escolher as cores é muito importante. Isso não tem nada a ver de misticismo, gente. Isso é vivência mesmo, é experiência, é como nós, seres humanos, percebemos aquela cor e como nós sentimos e por isso nós agimos, tá? E o que que tem a ver daí esse livro com a pintura que vai fazer com que você acaba descobrindo sobre as cores? Então, não existe uma receita, né? Uma receita para você participar, para você ter, então eu vou vestir cor tal, vou pintar minha casa de cor Y. É, sim, você pode usar o padrão, digamos assim, né? Cores frias, cores quentes. Então a gente tem um padrão. Mas o mais importante disso é você perceber, é você conhecer suas cores, é você ver como que você lida com isso, qual que as cores mais te chamam a atenção, aonde você se sente melhor com aquela cor. É claro, gente, que a gente tem aí todo esse estudo de cores, né? E ao longo desse tempo todo eu venho falando aqui no canal, mas agora eu quero te trazer uma outra visão, que é você realmente perceber quais são as cores que você é, melhor se adaptam e como que você sente essas cores. E por isso esse livro. Você ter um livro de pintura na sua casa, né? Hoje as pessoas falam muito sobre o relaxamento e ele porque você acaba entrando dentro da pintura e de alguma forma você relaxa daquele movimento do teu dia a dia, de tudo aquilo que você está fazendo. Então você tem essa pintura, então isso já faz por si só esse relaxamento para você e te tira desse turbilhão de acontecimentos, tá? Então, mas o outro motivo é para você conhecer as suas cores.
Porque quando você tem uma pintura dessa forma, o que que você vai pintar? Quais são as cores que você escolhe? O que que mais te chama atenção? Que cor que você pinta o fundo? Que cor que você pinta a frente? Você usa mais? Você vai usar mais aí cores fortes, cores fracas, você vai usar um degradê, você vai usar contraste, ou, gente, você olha que você vai chegar para pintar, você vai falar, nossa, que cor que eu pinto? Cadê o modelo? E você vai travar aqui antes de começar. Então, além de você conhecer aí quais são as cores importantes para você no seu dia a dia, na sua vida e para a sua casa, você também vai entender que muitas vezes você tem dificuldade de decisão ou que você precisa de um modelo para copiar. Então, trazendo isso para o universo da arquitetura, isso vai fazer com que quais cores você se sente bem. Então, no final de uma página, no final do livro inteiro pintado, você vai falar, você vai perceber que você gosta mais de tons muitas vezes claros, ou quentes, ou escuros, e isso vai fazer com que você saiba já a sua paleta de cores para sua casa. Daí você vai ampliar esse olhar e você vai perceber que muitas vezes você acaba escolhendo sempre as mesmas cores de roupa. Você acaba escolhendo as mesmas cores na sua casa, objetos decorativos, sofá, piso, manta, almofada. Isso é interessante, porque a arquitetura, ela não é sobre um modismo, sobre aquilo que é bom para o outro, é aquilo que é bom para mim. Então, o que eu vou trazer para dentro da minha casa é aquilo que eu me sinto bem. Então, não adianta você olhar, por exemplo, agora a tendência de 2026 é cor branco X, branco Y, marrom tal. Gente, não funciona assim. Não é assim que a gente faz, traz para dentro da nossa casa uma pintura, uma cor e todo esse movimento decorativo e escolhe alguma coisa. A escolha para dentro da nossa casa tem que ser coisas que você realmente gosta, coisas que realmente te façam bem. Então, se você gosta de uma casa colorida, você gosta, você se sente bem dentro dessa casa. É essa que tem que ser sua casa. Então, não é porque estão falando que agora menos é mais, porque agora você não pode ter certos objetos em cima da sua geladeira, se não é a sua função, se não é a sua realidade, né? Então, trazer essas informações, do que nos faz bem é importante. Então, dentro da sua casa, a hora que você entra dentro da sua casa, você consegue realmente se conectar com você mesmo, ou quando você entra na sua casa, você não se reconhece, ou você não consegue relaxar, ou você fica mais estressado, ou tem um monte de coisa para você fazer. Então, todo esse movimento da arquitetura é sobre você sentir, né? Eu falo muito aqui, a arquitetura, ela não é sobre algo externo, algo que acontece fora de nós. A arquitetura ela vem para nos ajudar, ela vem para realmente auxiliar, ela vem para resolver, ela vem para nos trazer um bem-estar. Então, saber fazer essas escolhas é muito importante. Mas para poder escolher, você precisa primeiro saber o que que você gosta, qual que é aquilo que mais te faz bem. Então, eu convido você a realmente a começar a pintar. E se você gostou do Schnauzer em si, se você também é apaixonado por esses barbudinhos, eu vou deixar depois, em algum lugar ou do vídeo, ou lá anexado na própria bio, o link para você adquirir esse barbudinho, tá bom? Esse aqui é o meu primeiro livro de desenho. Claro que a gente vai criar aí toda uma série, né, dessas raças, dos pets, principalmente dos cães que eu amo. Também gosto muito de gato, mas eu tenho essa paixão, essa predileção por cachorro. E também sobre a pintura e esse movimento da gente pintar. Então, ao longo desse tempo agora, que até o final do ano, eu vou abrir também algumas lives sobre pintura, porque a gente tem aliás, a maioria das pessoas tem algumas
verdades que não são verdades, né? Como não pode sair para fora da linha, tem que pintar tudo do mesmo lado. Então, tem várias coisas que às vezes travam a pessoa de começar a pintar. E o que ela deveria fazer realmente é só começar a pintar, porque não existe certo e errado na pintura. O que existe certo e errado é quando você tem a intenção de fazer uma técnica, fazer algo, um resultado, e daí você vai seguir aquela técnica ou não, então você pode errar a técnica ou não. Mas a pintura em si não tem certo e errado, você pode fazer do jeito que você quer, no movimento que você quiser, tá bom? Então, é isso. Prazer imenso estar aqui com vocês. Deixa eu ver aonde que desliga aqui. Tchau, pessoal.